E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A sexta-feira quente na colina histórica, com notícias que prometem agitar os bastidores do Vasco da Gama. A diretoria cruzmaltina se movimenta nos bastidores da janela de transferências e aos poucos vai desenhando um cenário que pode mudar completamente o rumo da temporada. E entre as novidades mais empolgantes, uma delas atiça de vez a paixão da torcida. O atacante colombiano Carlos Andrés Gomes está muito próximo de ser anunciado como o mais novo reforço do Gigante da Colina. Carlos Andrés, de apenas 22 anos, é um nome que desperta interesse e entusiasmo. Cria das categorias de base do Millonarios da Colômbia, ele já mostrou seu talento em gramados internacionais, passando pelo futebol norte-americano no Real Salt Lake e atualmente defendendo o Rennes da França. O Vasco já tinha tentado o jogador em outra ocasião, mas naquela época o clube francês queria apenas venda definitiva, o que travou as negociações. Porém, o cenário mudou. Nos últimos dias os contatos foram retomados e o Rennes deu sinal verde para que o Vasco avance com uma nova proposta que pode envolver empréstimo com opção ou até mesmo obrigação de compra ao fim do contrato. O colombiano é visto internamente como uma peça-chave para a reformulação do setor ofensivo. Com velocidade e habilidade no 1 contra 1 e um faro de gol que impressiona, ele chega com números expressivos. Foram 12 gols e 5 assistências em uma temporada pelo futebol colombiano, além de 13 gols e 8 assistências nos Estados Unidos. Isso sem contar suas atuações pela seleção da Colômbia, onde já balançou as redes 2 vezes em apenas 4 partidas disputadas. Com essas credenciais, Gomes tem tudo para ser aquele ponta que o Vasco tanto procurava, um jogador que pode mudar o cenário ofensivo do time e finalmente dar profundidade e agressividade ao ataque. Esse possível reforço chega num momento crucial. O Vasco se vê num campeonato brasileiro extremamente competitivo, tentando se afastar de vez da zona de rebaixamento. E mesmo sem ter jogado na rodada passada, o time se salvou mais uma vez graças aos tropeços dos adversários diretos. O Juventude, por exemplo, perdeu para o São Paulo dentro de casa e o Santos também não conseguiu vencer o Internacional. Com isso, o Vasco se manteve fora do temido Z4, mesmo tendo desperdiçado oportunidades nas últimas partidas. É quase um roteiro de filme. O time parece flertar com o rebaixamento, mas a zona não quer saber dele. Rodada após rodada o time tropeça, mas os concorrentes também escorregam e a posição permanece intacta. Agora, com reforços sendo mapeados e negociações avançando, o torcedor começa a enxergar uma luz no fim do túnel. E não é só no ataque que o clube busca soluções. O sistema defensivo, tão criticado ao longo do ano, também está em pauta. A diretoria já deixou claro que essa é uma das prioridades na janela. O Vasco quer um zagueiro experiente com perfil de liderança que organize o sistema defensivo e eleve o nível de concentração e competitividade do setor. E para isso um nome de peso entrou no radar: Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit da Rússia. O Vasco chegou a fazer uma proposta de 5 milhões de euros pelo defensor, que foi revelado pelo Criciúma, brilhou no Fluminense e conquistou a Libertadores sob o comando de Fernando Diniz. Nino, que hoje é titular absoluto e até capitão no Zenit, foi vendido ao clube russo por 4 milhões de euros. A proposta vascaína é superior à que o Fluminense recebeu. No entanto, o Zenit fez jogo duro e respondeu pedindo 8 milhões de euros para liberar o atleta. Com a cotação atual, isso representa quase 50 milhões de reais, um valor que o Vasco dificilmente conseguiria pagar no momento, principalmente diante da realidade financeira do clube. Ainda assim, a iniciativa mostra que o clube está disposto a investir pesado sim em um nome de peso para o sistema defensivo. Mesmo com a negociação travada, a diretoria não parou e já tem outros alvos. Um deles também é colombiano. Trata-se de Yerry Mina, zagueiro de 30 anos, conhecido do torcedor brasileiro pela passagem marcante que teve no Palmeiras. Mina também já defendeu clubes como Barcelona, Everton, Fiorentina e atualmente está no Cagliari da Itália. Experiente, com rodagem internacional e presença constante na seleção da Colômbia, Mina é exatamente o perfil que o Vasco procura: um xerife, um jogador de personalidade que chega para assumir a responsabilidade e comandar o sistema defensivo. O nome é visto com bons olhos internamente, mas a diretoria sabe que não será uma negociação fácil. Ainda assim, trata-se de um atleta que o clube monitora de perto e pode avançar a qualquer momento. A prioridade, é claro, o Vasco quer e precisa de reforços.
A diretoria, mesmo enfrentando limitações orçamentárias, reconhece que a qualidade do elenco atual não é suficiente para sustentar uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro. Durante entrevista coletiva concedida recentemente, o presidente Pedrinho deixou claro que o clube vai buscar contratações e que existe uma unanimidade dentro do departamento de futebol sobre a urgência de reforçar o grupo. A fala do mandatário reforça o que já vinha sendo comentado nos bastidores: o Vasco precisa de jogadores prontos que cheguem para resolver sem margem para apostas que demandem longos processos de adaptação. O perfil de contratação também foi detalhado. A preferência por atletas que já conhecem a realidade do futebol brasileiro ou, no mínimo, que tenham experiência em ligas competitivas. Essa escolha busca reduzir o tempo de adaptação e aumentar as chances de retorno imediato dentro de campo. Um exemplo disso é o volante Thiago Mendes, que já está integrado ao elenco. Ele passou anos na Europa, mas conhece o futebol nacional e pode ajudar muito na recomposição e saída de bola. Além dele, o clube busca ainda um meia armador para dividir funções com Felipe Coutinho, que, embora seja o grande nome do time, não pode carregar sozinho o peso da criação. E claro, como já falamos, um ponta veloz era a prioridade, e Carlos Andrés Gomes surge como a resposta perfeita a essa carência. Essas movimentações ganham ainda mais importância no momento em que o Vasco tem jogos decisivos pela frente. A equipe se prepara para encarar o Internacional no Beira-Rio no próximo domingo, um confronto direto que pode ser determinante para a trajetória cruzmaltina no campeonato. E para esse duelo o time já vem trabalhando firme. Os treinos acontecem no CT Moacir Barbosa, com foco total na preparação física e tática do grupo. Tanto os jogadores que atuaram contra o Independiente Del Valle quanto os que ficaram de fora estão sendo avaliados e preparados para o confronto. Após 2 treinos intensos nesta semana, o elenco ainda terá mais uma sessão neste sábado antes da viagem a Porto Alegre. Nos bastidores, a expectativa é grande. A torcida cobra quer ver resultados e principalmente quer ver um Vasco forte e competitivo. Não dá mais para aceitar atuações apáticas e derrotas previsíveis. O torcedor quer alma, quer raça, quer entrega. E para isso é preciso ter elenco. É preciso ter jogador que decida. Não basta apenas sobreviver rodada após rodada contando com o tropeço dos outros. É preciso assumir as rédeas da própria campanha, reagir e construir uma trajetória sólida que tire de vez o clube dessa gangorra entre esperança e desespero. A entrevista coletiva do presidente Pedrinho, embora tenha sido criticada por muitos torcedores que esperavam anúncios mais concretos, serviu para trazer clareza. A diretoria entende que precisa reforçar e está correndo atrás disso. Os nomes estão na mesa, as negociações estão acontecendo e agora é esperar os próximos capítulos. Se a proposta por Nino não avançar, a alternativa Mina pode ganhar força. E além desses, 2 outros zagueiros estão sendo observados, porque a ideia é muito clara: trazer alguém que resolva, que organize a casa lá atrás, que dê segurança. Porque se a defesa não inspira confiança, o time não anda. E nesse aspecto o Vasco foi muito prejudicado até aqui na temporada. Essas ações mostram uma mudança importante de mentalidade dentro do clube. Até pouco tempo atrás a diretoria não tratava o sistema defensivo como prioridade. Isso mudou. A percepção hoje é de que sem uma zaga sólida não se vai a lugar nenhum. E é por isso que os esforços agora estão concentrados em trazer um nome de peso, alguém que chegue para ser titular absoluto, que vista a camisa e assuma o comando daquele setor. Não é hora de apostas. É hora de certezas. É hora de nomes como Nino ou Mina. Gente grande para um clube que quer voltar a ser grande dentro de campo também. E enquanto a diretoria se movimenta, o torcedor observa tudo com olhos atentos. A cada nome especulado, a cada negociação avançada, a esperança se renova. Porque o que o vascaíno mais quer no fundo é voltar a ter orgulho de ver o time entrar em campo. Quer voltar a sentir aquele arrepio ao ouvir o hino tocar antes da bola rolar. Quer ver o Vasco competir, brigar, vencer. E essa janela de transferências pode ser o começo dessa virada. Enquanto a torcida se enche de esperança com os nomes que estão sendo especulados e com os reforços que podem pintar, a diretoria vascaína continua trabalhando de forma intensa para fechar as lacunas do elenco. O torcedor quer mais do que promessas. Quer ação. E apesar das limitações financeiras enfrentadas pelo clube, a atual gestão já deixou claro que está disposta a agir com coragem, mesmo que para isso precise encontrar soluções criativas e ousadas no mercado da bola.
A contratação de Carlos Andrés Gomes, por exemplo, é uma amostra disso. Um jogador jovem com alto potencial valorizado na Europa que estava fora do radar de muitos clubes brasileiros, mas que pode acabar desembarcando em São Januário por conta da insistência e do trabalho firme do departamento de futebol do Vasco. E essa busca por nomes de impacto passa também pelo meio-campo. Apesar da chegada de Thiago Mendes, que já acrescenta muito à rotação do elenco, a diretoria entende que é preciso mais. Felipe Coutinho não pode ficar sozinho na responsabilidade de armar o time. O clube sabe que precisa de mais um meia criador, alguém que divida esse peso, que pense o jogo, que ache espaços e que ajude a dar fluidez ao ataque. O nome ideal ainda está sendo mantido em sigilo, mas os olhares estão voltados principalmente para jogadores que estão fora do Brasil e que poderiam retornar para reencontrar protagonismo no futebol nacional. E não é só isso. Além do meia, o clube também busca um atacante de lado, mesmo com a possível chegada de Gomes. A ideia é ter variações. Ter peças que se complementem e que aumentem o nível de competitividade dentro do elenco. O futebol moderno exige intensidade e profundidade. Não dá mais para contar com um ou dois jogadores que resolvam. É preciso ter alternativas, ter opções no banco que entrem e mantenham o ritmo. É assim que se constroem campanhas sólidas. É assim que se escapa da parte de baixo da tabela e começa a mirar algo maior. Outro ponto importante que foi tratado pela diretoria e que impacta diretamente nessas movimentações é a questão financeira. O presidente Pedrinho foi muito transparente ao dizer que o Vasco vai contratar, mas que não fará loucuras. O clube vive um momento de reconstrução e precisa ser responsável. O equilíbrio financeiro é fundamental para que o projeto não desmorone lá na frente. Isso não significa, porém, que não haverá investimento. A busca é por negociações bem costuradas, por jogadores que cheguem com vontade e que possam dar retorno técnico, mas também viabilidade econômica ao clube. Por isso a negociação com o René por Carlos Andrés Gomes está sendo feita com tanto cuidado. Porque não basta trazer um nome de peso, é preciso garantir que o acordo seja sustentável. E no meio desse cenário de negociações e expectativa, o elenco atual segue sua rotina de treinamentos no CT Moacir Barbosa, se preparando para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Internacional no Beira-Rio é mais uma daquelas partidas que testam os nervos do torcedor vascaíno. A equipe ainda carrega a pressão de somar pontos para não voltar a correr risco real de rebaixamento. Embora esteja fora da zona, a tabela continua apertada e qualquer tropeço pode custar caro. Ainda mais considerando que o Vasco tem 2 jogos a menos por conta dos adiamentos provocados pela participação na Copa Sul-Americana. Um deles contra o Juventude em Caxias do Sul e outro contra o Bahia. São partidas que ainda não têm data definida, mas que vão pesar muito na contagem final. Esse cenário de indefinição nos jogos pendentes cria uma tensão adicional no planejamento do técnico e da comissão. Afinal, os pontos ainda não conquistados precisam ser compensados com boas atuações nos compromissos que já estão no calendário. E para isso o elenco precisa estar motivado, concentrado e fisicamente preparado. Os treinamentos têm focado justamente nesses pontos. Recuperar os atletas do desgaste físico, corrigir os erros cometidos nos últimos jogos e aprimorar a parte tática. O time precisa mostrar mais consistência, mais equilíbrio entre os setores e principalmente mais confiança em campo. Porque o que tem faltado em muitos momentos não é qualidade técnica, é postura. É aquele sangue nos olhos, aquele espírito de quem não aceita perder. E não dá para falar de preparação sem mencionar a importância da base nesse momento. O Vasco tem um histórico rico de revelações e, em meio às dificuldades financeiras, olhar para dentro pode ser uma alternativa interessante. Nomes como Guilherme Estrela, que voltou recentemente após mais de um ano afastado por lesão, estão sendo observados. O clube sabe que precisa ser cauteloso com ele por conta do tempo parado, mas reconhece o talento e quer reintegrá-lo gradualmente ao grupo. A ideia é mesclar juventude com experiência, construir um time competitivo, mas que também tenha identidade. Um time que represente o DNA vascaíno, com raça, com entrega e com aquela vontade de fazer história. O que se vê nos bastidores é um clima de urgência, mas também de esperança. A urgência de reagir na tabela, de somar pontos, de escapar definitivamente da zona da confusão. E a esperança de que com as peças certas o time possa decolar e buscar uma campanha mais digna. Ninguém mais aguenta ver o Vasco brigando para não cair.
É um gigante que precisa voltar a ser temido, que precisa recuperar o respeito dos adversários. E isso passa inevitavelmente pela montagem de um elenco mais forte, mais equilibrado e mais comprometido. E quando se olha para os nomes que estão na pauta como Nino e R. Mina, fica evidente que o clube quer dar um salto. Não são apostas. São jogadores que chegam para resolver, para liderar, para mudar o ambiente. O torcedor quer ver camisa pesada entrando em campo. Quer ver um zagueiro que chega e impõe respeito, que grita, que orienta, que corrige. Alguém que não permita que erros bobos se repitam, que tenha leitura de jogo e capacidade de posicionamento. Porque é disso que a zaga do Vasco precisa. Não é só técnica. É atitude, é liderança. É saber fechar a casa e evitar aquele gol que desmorona o time logo no início do jogo. E a possível chegada de Gomes não é menos impactante. O colombiano tem todos os atributos que a torcida pede há meses. É veloz, é incisivo, é jovem, mas já mostrou maturidade. É o tipo de ponta que parte para cima, que não tem medo de encarar marcador, que finaliza bem e ainda tem boa capacidade de assistência. Um jogador completo que pode jogar pelos dois lados, o que dá ao treinador flexibilidade para montar o ataque. E o mais importante, é alguém com sede de vitória, com vontade de mostrar serviço, de deixar a sua marca. Se ele vier, será uma das contratações mais relevantes do Vasco nos últimos anos. Não apenas pelo valor envolvido, mas pelo que ele pode representar dentro de campo. Um jogador que muda o jeito do time jogar, que atrai marcação, que quebra linhas, que abre espaço para os companheiros. É disso que o Vasco precisa. De alguém que faça a diferença no terço final do campo, que ajude a transformar boas jogadas em chances reais de gol. Porque criar o time até cria. O problema tem sido a finalização, a tomada de decisão no último passe, a efetividade. E com Gomes isso tende a melhorar consideravelmente. Por tudo isso a torcida está certa em se empolgar. Claro que ainda falta oficialização, falta contrato assinado, mas o caminho está sendo bem trilhado. As conversas com Rennes estão avançadas e o fato de o clube francês já ter aceitado negociar por empréstimo mostra que há uma boa chance de desfecho positivo. Ainda mais com o envolvimento direto do presidente Pedrinho e do diretor executivo Adimar Lopes, que estão pessoalmente conduzindo as tratativas. O que o Vasco faz agora é correr contra o tempo. A janela está aberta, mas não vai durar para sempre. É preciso fechar os negócios, trazer os reforços e integrá-los o quanto antes. Porque o campeonato não espera. Os jogos vão chegando, os pontos vão sendo disputados e quem não se reforçar corre o risco de ficar para trás. E o Vasco não pode mais se dar ao luxo de repetir os erros de outras temporadas. O momento exige responsabilidade, mas também ousadia. Exige visão, mas também coragem. E coragem é o que a torcida quer ver. Nos bastidores, nas contratações, nas entrevistas e principalmente dentro de campo. O torcedor quer um time que jogue com a alma. Que entre em campo para vencer, não para se defender. Que olhe para o adversário nos olhos e diga: aqui quem manda sou eu. Esse é o espírito vascaíno. Esse é o sentimento que move a massa. E é isso que pode fazer do Vasco novamente o gigante que ele nunca deixou de ser na história, mas que precisa reencontrar dentro das quatro linhas. O torcedor está cansado de promessas vazias, de entrevistas evasivas, de desculpas esfarrapadas. O que se quer agora é ação. É ver reforço anunciado, jogador apresentado, elenco ganhando corpo e time jogando bola. A camisa é pesada, a história é gigante e o momento pede reação. O Vasco tem tudo nas mãos para virar a chave. Com inteligência, com trabalho e com reforços certos é possível sim fazer uma campanha de recuperação e mirar voos mais altos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os bastidores de São Januário estão fervendo com um novo burburinho que ganhou força nas últimas horas. Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 24 anos, que recentemente teve seu nome ventilado no mercado sul-americano, surpreendeu ao se pronunciar pela primeira vez como, supostamente, jogador do Vasco da Gama. A declaração, que circula entre jornalistas e portais esportivos, ainda carece de confirmação oficial do clube, mas já movimenta a torcida cruz-maltina nas redes sociais.
Rodrigues, que estava no América do México e tem passagens por clubes como Peñarol e Los Angeles FC, foi enfático ao dizer que está muito feliz por vestir uma camisa tão histórica e que chega para ajudar o Vasco a voltar ao seu lugar no futebol brasileiro. A fala acendeu o sinal verde entre os vascaínos, que começaram a especular se o anúncio oficial não estaria prestes a acontecer. Ainda não se sabe se o jogador já assinou o contrato ou se trata-se de uma negociação em estágio avançado, mas o tom adotado pelo uruguaio sugere que o acordo pode estar mais perto do que se imagina. A diretoria vascaína, por enquanto, mantém o silêncio. Nenhum dirigente se pronunciou para confirmar ou negar a contratação. Internamente, comenta-se que o clube estaria preparando uma apresentação discreta, por conta do momento delicado no Campeonato Brasileiro, em que o time ainda busca regularidade e luta para se afastar das últimas posições. Apesar da ausência de confirmação oficial, o discurso de Bryan soa como uma declaração de compromisso. A fala repercutiu de forma instantânea entre torcedores e especialistas, com muitos considerando o jogador uma peça interessante para o esquema ofensivo vascaíno. Habilidoso, veloz e com faro de gol, Rodrigues poderia ser uma adição estratégica para um elenco que carece de profundidade no setor de ataque. Se a contratação se concretizar, o Vasco pode estar dando um passo importante para fortalecer seu plantel na janela de transferências. Por ora, fica a expectativa: Bryan Rodrigues já é do Vasco ou apenas deixou escapar o desejo de ser? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.